Bem, amigos, vamos agora falar de matriz. Matriz é um conjunto de elementos, sendo que esses elementos ficarão ordenados em linhas e colunas. Então, vou pegar um conjunto de números e esses números eu vou agrupá-los em linhas e colunas. Vão ficar todos ordenados. Quer saber de mais? Então, vem comigo. Matriz. Definição. Denomina-se matriz do tipo n por n o conjunto de elementos dispostos em m linhas e n colunas. Então temos aí o exemplo de uma matriz aqui A, onde eu tenho os meus elementos, que eu vou chamar de Azinho, onde o A é representado aqui por A e J. É uma matriz M por N, porque eu tenho M linhas, primeira, segunda, terceira até M. E N colunas, primeira, segunda, terceira até N. Aqui eu tenho um elemento, e o elemento ele vai ter um endereço, que é o A e J. O I ele está dando o endereço da linha, e o J o endereço da coluna. Então, se você reparar aqui, esse elemento A32, ele vai ser quem? O elemento que está ocupando a terceira linha, primeira, segunda, terceira, e a segunda coluna, primeira, segunda. Esse elemento aqui, o A23, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Um elemento genérico da matriz A é denotado por A e J. O primeiro índice indica a linha e o segundo a coluna do elemento considerado. Assim, por exemplo, o elemento A32 é o situado na terceira linha da segunda coluna. Identificação de linha, coluna e elemento. A matriz é formada por M linhas e N colunas, então vem sempre indicando linha, depois coluna, M por N. Os elementos são representados por A e J. O posicionamento de cada elemento será o cruzamento da linha com a coluna. Então, se eu quero um elemento, digamos, A4, 5, ele vai estar onde? No cruzamento da quarta linha com a quinta coluna. Então, vai ser sempre M por N. M indica linha e N indica coluna. A quantidade de linhas que tem a matriz e a quantidade de colunas que tem a matriz. Agora, quando eu tenho o elemento A e J, o I ele vai indicar a linha e o J vai indicar a coluna. Eu tenho uma matriz. Essa matriz é uma matriz que vai ter 1, 2, 3, 4 linhas. Então, é uma matriz 4. E aqui, 1, 2, 3, 4 também. Então, a matriz 4 por 4. Eu vou ter 4 linhas e 4 colunas. Então, olha, eu vou ter aí a primeira linha, é de cima para baixo. Então, vem lá de cima e eu vou descendo. Segunda linha é a de baixo. Terceira linha e a quarta linha. Agora a coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Se eu poderia ter 5 colunas, posso ter a quantidade de M que for e a quantidade de N também. Seja lá a quantidade que for, eu vou ter sempre linhas e vou ter sempre colunas. Olha,
Se eu pegar esse elemento aqui, esse elemento aqui ele está ocupando o quê? A quarta linha está ocupando a terceira coluna. Logo, 7, esse 7 aqui, ele vai ser quem? O A43. Quarta linha, terceira coluna. Aqui, o 0, vou até mudar aqui de cor. O 0, esse 0 aí, ele vai estar onde? Ó? Segunda linha, primeira coluna. Então, esse elemento aqui, o 0, ele vai ser quem? O A21. E assim por diante. Vamos pegar mais um aqui. Se eu pegar agora esse elemento aqui, ó, o -1. O -1 ele seria quem? Segunda linha também. E aqui, 1, 2, 3, quarta coluna. Então, ele vai ser o A24. Show? Bom. Composição de uma matriz através de uma lei de formação. Considere a matriz A4x4, tal que seus elementos A e J, com o I entre 1 e 4 e J entre 1 e 4 também, são dados pela lei. O A e J, ele vai ser I mais J se o I for menor que J. I vezes J se o I for igual a J. E I menos 2J se o I for maior que J. Gente, ó, então eu vou escrever aqui essa minha matriz. É uma matriz 4x4. Então, ó, vou botar aqui, ó, A11, A12, A13 e A14. Primeira linha, as 4 colunas. Depois, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 e aqui A41, A42, A43 e finalizando A44. Eu tenho aqui a matriz. Olha, o I é o primeiro e o J é o segundo. Eu vou pegar, ó, esse aqui primeiro. Ele fala que vai ser I vezes J se o I for igual a J. Galera, onde que o I vai ser igual a J? Aqui nessa diagonal. 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4. Então, ó, vou separar aqui. Ó. Aqui eu tenho todos os elementos onde o I é igual a J. Então, como é que vai ficar isso daí? Eu vou ter aqui uma matriz, agora eu vou começar a escrever mesmo uma matriz. Então, ó, quando o I for igual a J, eu vou multiplicar. O I aqui é 1, o J é 1. 1 vezes 1 vai me dar o quê? 1. Então, esse elemento aqui é 1. Depois, na segunda linha, na segunda coluna, eu tenho o I e o J igual a 2. 2 vezes 2, 4. Então, ele vai ficar aqui, ó. 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Aqui eu vou fechar, matriz. Bom, então eu peguei essa diagonal. Agora, repara que aqui, ó, vou botar aqui em verde. Aqui eu tenho em todos eles o I menor do que o J. Em todos eles o primeiro é menor do que o segundo. Então, ó, o I menor do que o J vai estar aqui. O que vai acontecer quando o I for menor do que o J? Eu vou somar o I com o J. Então, aqui, ó, 1 mais 2 vai me dar 3. Coloco aqui. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. Fechei aqui a primeira linha. Bom, agora aqui, ó, na segunda linha, terceira coluna, 2 mais 3, 5.
2 mais 4, 6. Falta esse daqui, que está aqui. 3 mais 4, 7. Agora, aqui, o I de baixo aqui dessa diagonal, o I será sempre maior do que o J. Isso sempre vai acontecer. Então, quando o I for maior do que o J, eu vou pegar I menos 2J. Então, aqui, ó, eu tenho I 2 menos 2 vezes 1, 2 vai me dar 0. Então, aqui vai ficar 0. Vamos ver aqui. 3 menos 2 vezes 1 vai me dar 1. 3 menos 2, 1. 4 menos 2 vezes 1 vai me dar o quê? 2. Então, eu coloco aqui, ó, 2. Falta esse daqui. 3 menos 2 vezes 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 3 menos 4 vai me dar menos 1. Embaixo, 4 menos 2 vezes 2, 0. Faltou aqui, 4 menos 2 vezes 3, aqui vai me dar menos 2. Então, montamos aqui uma matriz que está respeitando essa lei de formação. Beleza? Vamos ver outro? Considere a matriz B 3 por 4, tal que seus elementos B e J com I entre 1 e 3 e J entre 1 e 4 são dados pela lei. B e J é igual a I elevado a J se I for maior que J. E I vezes J se o I for menor ou igual a J. Então, agora é uma matriz 3 por 4, 3 linhas, 4 colunas. Então, vou botar aqui para a gente acompanhar. A. Aqui. A. 1, 1. Depois, A. 1, 2. A. 1, 3. E A. 1, 4. Depois, A. 2, 1. A. 2, 2. A. 2, 3. A. 2, 4. E aqui a terceira linha. A. 3, 1. A. 3, 2. A. 3, 3. E A. 3, 4. Bom, onde que eu vou ter? Vou mudar aqui. O I maior do que o J. Ó, o I maior do que J está aqui. Aqui só. Aqui eu tenho o I igual a J. E aqui eu tenho sempre o I menor do que o J. Mas ele está falando que é menor ou igual. Então, fico com esses dois aí. Bom, vou fazer aqui em cima primeiro, nessa primeira linha. Aqui em todos os casos eu não vou pegar isso aqui, ó, I vezes J. Então, porque eu tenho I menor ou igual a J. Aqui é igual, aqui é menor, menor, menor. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4. Agora, aqui, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Vem agora aqui, ó, para baixo, 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, 12. Agora, esses três aqui, eu vou pegar agora, ó, I elevado a J, porque o I vai ser maior do que o J aqui, ó. I é 2, o J é 1. 3, 1. 3, 2. Então, aqui eu vou ficar com 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, 9. Fechamos aqui a nossa matriz com essa lei de formação. Beleza, gente? Bom, então vamos continuar. Tipos de matrizes. Temos várias matrizes aí. Vamos começar com as mais básicas. Seria a matriz linha. Olha o nome, matriz linha. Então lembra que eu vou ter o quê? Linha. É a matriz que possui uma única linha. Então seria aqui, ó, a minha matriz A, onde eu tenho uma única linha. Ela está o quê? Em linha. E aqui eu tenho 3 colunas.
Logo, eu vou ter uma matriz aqui, uma matriz 1 por 3. Então, a matriz linha, ela vai ser sempre uma matriz 1 por n. O n pode mudar. Aqui o m não, vai ser sempre 1. Matriz coluna, se eu tenho a matriz linha onde eu só tenho uma única linha, matriz coluna eu vou ter apenas uma única coluna. É a matriz que possui uma única coluna. Então, eu tenho aqui a matriz A, uma única coluna. Eu tenho duas linhas. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 1. Minha matriz B tem uma única coluna e 3 linhas. Então, essa é uma matriz 3 por 1. Então, aqui a matriz coluna, ela vai ser sempre o quê? Uma matriz M por 1, ok? Matriz nula. Gente, nulo, lembra o quê? Zero. Então, a matriz nula é a matriz que possui todos os elementos, olha, todos os elementos iguais a zero. Um exemplo, essa matriz aqui, ó, todos os elementos são zero. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, onde eu vou ter sempre, ó, o A e J igual a zero para todo I, para todo J. Aqui eu tenho uma matriz com 3 linhas, 2 colunas. Uma matriz 3 por 2. Todos os elementos são zero. Matriz oposta. Gente, o que lembra de número oposto? É o mesmo número, né? O mesmo valor, só com sinal trocado. Então, dado uma matriz a matriz oposta é menos A. Então, eu vou apenas, ó, trocar o sinal dos elementos. Se eu tenho aqui a matriz A, onde eu tenho os elementos A e J, a matriz oposta, ela vai ter quem? Menos A e J. Exemplo, eu tenho aí, ó, a matriz A com esses elementos. A minha matriz oposta, menos A, repara aqui, ó, em todos os elementos, eu coloquei sinal contrário. 2 menos 2, 4 menos 4, menos 1, virou 1. Menos 3, 3, 5, menos 5 e o 6 virou menos 6. Então, matriz oposta é só trocar o sinal. Agora, matriz transposta. Transposta, lembra o quê? Transpor. Uma matriz transposta, né? Ó, dado uma matriz A, chamamos de matriz transposta de A matriz obtida de A, trocando-se ordenadamente suas linhas por colunas. Indicamos a matriz transposta de A por AT. Então, galera, o que era linha passa a ser coluna e o que era coluna passa a ser linha. Eu tenho aqui a matriz A. Essa matriz é uma matriz 3 por 2. A minha matriz transposta, eu vou passar a ter agora o quê? Eu vou passar agora a ter 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter uma matriz agora 2 por 3. Olha lá. O que eu faço? Olha só. Essa linha aqui, ó, não é a primeira linha? Ela vai passar a ser o quê? A primeira coluna. Se eu pegar agora aqui a segunda linha, vai passar a ser o quê? Segunda coluna. E aqui?
eu tenho a terceira linha que vai passar a ser o quê? A terceira coluna. Então, olha só, o elemento, digamos aqui, o elemento 4. O 4 aqui, ó, ele vai ser quem? Ele vai ser o A, terceira linha, segunda coluna. O A, 3, 2. Quando ele vem para cá, o 4 ele vai passar a ser o quê? Segunda linha, terceira coluna. O A, 2, 3. Então, na matriz transposta, se eu tenho na original um elemento A e J, esse elemento vai ocupar agora na transposta que posição? AJI. Eu vou trocar. Beleza? Então aqui, ó, eu troquei a ordem. O que era I passou a ser, veio para cá, e o que era J passou a ser linha. É a troca de posicionamento. Matriz quadrada é a mais importante de todas. Matriz quadrada, o que que lembra? Quadrado. Quadrado eu não tenho todos os lados iguais. Então, ó, a matriz quadrada é toda a matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu vou ter, ó, o M sempre igual a N. Se eu tenho 5 linhas, eu vou ter o quê? 5 colunas. Se eu tenho 8 colunas, eu vou ter 8 linhas. A matriz quadrada, gente, ó, se eu pegar essa diagonal aqui, eu vou chamar de diagonal principal. Essa outra diagonal será chamada de diagonal secundária. A gente fala muito nisso aqui, diagonal principal, diagonal secundária. Repara que aqui é uma matriz 3 por 3. É uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Gente, os elementos A e J para os quais I for igual a J compõem a diagonal principal. Então, a diagonal principal, ó, vai ser sempre essa diagonal. Você vai reparar que o I vai ser sempre igual a J. A1, A22, A33. Poderia ter A44, sim. Poderia ter A55, sim. Vai ficar sempre nessa diagonal. Já a diagonal secundária, os elementos A e J, para os quais I mais J é igual a N mais 1. Quem seria N? O número de ordem. Se for de primeira ordem, o N vai ser 1. Se for de segunda ordem, o N vai ser 2. Ordem seria o quê? A quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, olha só. Se eu pegar aqui, I mais J vai me dar quanto? 4. Essa matriz não é uma matriz de 3 linhas, 3 colunas, então vai me dar o quê? 3 mais 1, 4. Se eu pegar esse elemento aqui, A22, 2 mais 2 vai me dar o quê? 4. E 4 é o quê? 3 mais 1. 3 linhas, 3 colunas. 3 mais 1, 4, que vai ser o quê? 3 mais 1, 4 também. Bom, as matrizes quadradas, elas são chamadas de primeira ordem. Gente, primeira ordem é quando o M for igual a N para ser quadrada, só que vai ser igual a 1. Quando M for igual a N, igual a 1. Se eu tenho uma única linha e uma única coluna, eu vou ter um único elemento. Então, isso aqui só tem um elemento. Ou seja, isso aqui é uma matriz quadrada? Sim, é uma matriz 1 por 1. Eu vou ter uma linha e uma coluna. É a mais básica de todas. Segunda ordem. Quando M for igual a N igual a 2. M igual a N quadrada igual a 2, porque eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Então, olha aqui, ó, a matriz 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas.
terceira ordem. M igual a N igual a 3. Olha só, tenho aqui 3 linhas e vou ter 3 colunas. Matriz triangular. É uma matriz quadrada. Então, galera, para ser uma matriz triangular, obrigatoriamente ela tem que ser quadrada. E essa é a matriz triangular, é uma matriz quadrada que tem todos os elementos abaixo ou acima de quem? Da diagonal principal iguais a 0. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma matriz 3 por 3. É quadrada? Sim. Onde que está a diagonal principal? Ela está aqui. Todos esses elementos aqui, ó, no caso, que estão abaixo da minha diagonal principal não são zero, então eu tenho uma matriz triangular. Show? A matriz triangular, ela se divide em duas. Matriz triangular superior e inferior. A matriz triangular superior é a matriz quadrada que tem todos os elementos abaixo. Não vai confundir não, tá? Ah, porque aqui é superior? Não. Os elementos que estão acima são diferentes de zero. Os elementos que estão abaixo da diagonal principal, todos eles serão zero. Então aqui, ó, repara, todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal está aqui, ó. Todos os elementos que estão abaixo, zero. Então a matriz triangular, quadrada, né, triangular, todos os elementos abaixo, zero, então a matriz triangular superior. O A e J é igual a zero, se o I for o quê? Maior do que o J. E inferior é o contrário, onde todos os elementos acima da diagonal principal forem zero. Aqui, ó, uma matriz 3 por 3 também. Diagonal principal está aqui. Agora, os elementos que estão acima, ó, todos eles são zero. Então, a matriz triangular inferior é aquela matriz onde o A e J vai ser igual a zero se o I for menor do que o J. Matriz diagonal é a matriz quadrada que apresenta todos os elementos não pertencentes à diagonal principal iguais a zero. Olha só, aqui eu tenho a diagonal principal. Todos os elementos que não pertencem à diagonal principal não vão ser zero, então tem uma matriz diagonal. Gente, essa matriz aqui diagonal, ela não deixa de ser o quê? Uma matriz triangular, só que ela vai ser superior e inferior ao mesmo tempo. Então, a matriz diagonal, ela não deixa de ser uma matriz triangular. Um outro exemplo. Todos os elementos que estão aqui, ó, acima e abaixo da diagonal principal, são zero. Ah, mas cereja aqui tem zero. Olha só a definição. A definição é todos os elementos não pertencentes à diagonal principal. Em algum momento está falando aqui os elementos da diagonal principal? Não. Todos os elementos que não são da diagonal principal. Nada impede de eu ter elementos da diagonal principal nulos. Matriz identidade. É a matriz diagonal. Opa, é diagonal, então eu só vou ter elementos com valor, né, diferente de zero na diagonal principal. Todos os outros vão ser zero. Que apresenta todos os elementos da diagonal principal igual a 1. Gente, então a matriz identidade, ela não deixa de ser o quê? Uma matriz, ó, volta aqui, diagonal. É a mesma coisa, só que mais restrita, né? Aqui, ó, é uma matriz diagonal, só que quando eu tenho o A e J I igual a J,
Todos eles vão ser o quê? 1. E aqui, o I diferente de J igual a 0. Isso aí seria a minha matriz identidade. Representamos a matriz identidade de ordem n por IN. Então, ó, temos aqui matrizes quadradas, obrigatoriamente tem que ser quadrada, né? Todos os elementos aqui da diagonal principal igual a 1. Todos os elementos da diagonal principal igual a 1. Então, olha só, a IJ é igual a 1 se I for igual a J e 0 se I for diferente de J. Matriz simétrica é a matriz quadrada que é igual à sua própria transposta. A IJ é igual a AJI para todo IJ. Então, aqui, ó, eu tenho uma matriz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É uma matriz 4 por 4. Olha lá, é a matriz quadrada. O que acontece? Esse elemento aqui, o 0, ele vai ser quem? O A12. Ele vai ser igual a quem? Ao elemento A21. Se eu pegar essa linha, ela vai ser igual a essa coluna aqui. Esse elemento aqui é o elemento que? A13. Ele vai ser igual ao elemento A31. E assim por diante. Só não vou ter isso na diagonal principal, pois aqui vai ser 1, vai ser 1, quando eu troco. 2, 2, eu troco, vai ser 2, 2. Show? E agora a matriz antissimétrica. É a matriz quadrada também, que é igual à sua própria transposta com sinal trocado. A IJ é igual a menos AJI para todo IJ. Tem agora um outro detalhe aí, ó. Os elementos da diagonal principal de uma matriz antissimétrica devem ser nulos. Então, vai ter que ser tudo o quê? 0. Olha lá. Se eu pegar agora aqui, ó, essa linha e jogar aqui na coluna, vai ser igual, só com o sinal trocado. Então, aqui eu tenho o elemento A12. Aí você olha aqui, ó, o elemento A21, só que é com sinal trocado. Então, o A12 é igual a menos A21. Se eu tenho o elemento A34, ele vai ser igual a quem? Ao menos A43. Porém, o A e J vai ser sempre 0, caso o I for igual a J. Beleza, amigos? Bom, fechamos então aqui esse bloco com a definição de matriz e com lei de formação e todos os tipos de matrizes. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta.